Eu creio no poder do Evangelho, você crê? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Curve sua cabeça. Espírito de Deus, nós estamos no primeiro dia da semana. Precisamos de Ti, Senhor. Somos tão carentes da Tua voz. Quantas coisas podemos fazer de forma equivocada, quantas bobagens, mas eu te peço, mais uma vez, sopra nesse tabernáculo, inflama o nosso coração. Queremos sair daqui, Senhor, revestidos da Tua palavra. Faça-nos compreender os Teus mistérios, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus relata a tentação de Jesus. Esse evento não é relatado só no Evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas também relata. E aqui vai uma instrução para você. Toda vez que você for ler um texto bíblico, principalmente uma narrativa de uma história de Jesus, e ela constar nos outros evangelhos, é muito importante que você confira as outras narrativas, porque existem detalhes que um cita e o outro não cita. Cada uma das narrativas da tentação de Jesus, seja em Mateus, João é o único que não fala, Mateus, Marcos e Lucas, existem detalhes específicos, detalhes muito importantes. Então, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus sendo tentado é uma situação que é meio incômoda para a gente ouvir isso. Como é que pode Cristo ser tentado pelo diabo? Tentação é coisa humana, é ou não é? Tentação tem tudo a ver com a gente, escolhas, decisões nossas. Mas Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Só que existe uma diferença entre a tentação de Jesus e a nossa tentação. A diferença é que Jesus não procurou a tentação. O Espírito o levou e a tentação o encontrou. Nós não. Nós olhamos, nós procuramos, nós gastamos tempo pensando em coisas que não deveríamos. A tentação de Jesus, ele não foi atrás dela. Ela veio até ele. E nós muitas vezes procuramos a tentação. Essa tentação, ela deu início ao ministério de Jesus. E como é que ela aconteceu? Quando a gente lê a Bíblia, por isso que é importante conferir todos os evangelhos, porque quando a gente lê a tentação na ótica de Mateus, dá a impressão que o diabo chegou para tentar Jesus só quando ele terminou os 40 dias e 40 noites de jejum. Mas lendo em Marcos e Lucas, nós temos a impressão, e eu vou ler para você, Lucas, capítulo... deixa eu abrir aqui, deixa eu achar aqui. Põe para mim Lucas capítulo 4, versículo 1. Põe o 2, por favor. Onde foi tentado pelo diabo durante... Em Mateus foca a tentação quando Jesus termina os 40 dias. Mas Marcos dá a revelação de que durante os 40 dias o diabo já espreitava Jesus. O diabo já estava rodeando Jesus. Então a tentação de Jesus não começou quando o diabo disse para ele transformar pedras em pães. A primeira tentação de Jesus foi a tentação que o diabo tenta fazer conosco todo o tempo. Qual é? A tentação da desistência. Começaram um propósito com Deus, começaram uma vida com Deus, e todos os dias, esse vagabundo, ele não chega de forma a apresentar-se, ele não fala com a gente, mas ele nos rodeia, criando em nós uma sensação de desistência. Durante 40 dias o vagabundo estava lá. Durante 40 dias, Jesus, num processo de purificação, de regeneração do seu corpo, de colocar seu espírito e sua alma alinhados para o seu ministério, Satanás estava
rodeando. E aí eu quero ler Lucas capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz que Jesus, ele sai do rio Jordão, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, ele acabou de sair do batismo. Ele acabou de sair da Galileia, cheio do Espírito Santo, e ele vai em direção do quê? Deserto, para encontrar o quê? Tentação. Escute aqui. A primeira coisa que eu quero que você guarde nesta manhã, porque se você não se organizar mentalmente, você vai se perder ao longo da vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais tomado de glória você for, mais tentado você será. Quanto mais comprometido com Deus, mais tentado. Jesus, a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito. E para onde ele vai? Pregar numa tribuna? Para onde ele vai? Escrever um livro? Para onde ele vai? Passear e pregar na África, nos Estados Unidos? Não, ele vai para o deserto. Sim, existe uma graça quando eu estou cheio do Espírito Santo. Existe um poder para enfrentar qualquer outra coisa. Mas você não pode ser inocente ao ponto de achar que estar cheio do Espírito Santo vai trazer uma vida fácil. Não, haverá uma graça de Deus para você resistir a tudo de cabeça erguida. Haverá uma graça de Deus para que nenhum golpe do diabo te destrua. Mas você não pode ser inocente ao ponto de achar que o poder de Deus vai fazer com que o diabo recue. Alegrias santas precedem grandes tentações. Repita comigo: alegrias santas precedem grandes tentações. Por exemplo, você está aqui num culto, Deus fala com você, Deus usa você, Deus fala contigo, teu coração está inflamado. E aí o diabo diz, ele teve uma alegria santa, eu preciso tentá-lo para que essa alegria vá embora. Aí o diabo coloca um trânsito para que o Uber que você está chamando chegue atrasado. E aí você está ali dizendo, que culto maravilhoso. Chamou o Uber, chamou o 99. E aí o Uber não chega no tempo, não chega no horário. E você acabou de ter uma alegria santa, você acabou de ser cheio do Espírito Santo, mas o Uber não vem. E a capetulândia começa na sua cabeça. Ai, que inferno, ai, que demora, ai, que desgraça. Ai, por quê? Satanás quer que você perca aquilo que Deus acabou de te dar. Tem tantas coisas que quando você sai do culto com alegria santa, o vagabundo do Satanás está à espreita para que você deixe vazar. Cuide daquilo que você tem gerado em Deus. Se você está nesse culto cheio da alegria do Espírito Santo, não deixe que as tentações roubem aquilo que Deus plantou em você. Tem um pavio longo, meu irmão, tem um pavio longo. Não fique chateadinho não. Ah, pastor, falou em línguas no culto, o culto não acabou no horário que você queria, já está nervoso porque queria tirar seu filho do kids antes da hora, e agora está com uma tromba de elefante desse tamanho, dizendo que nunca mais vem para a igreja. Pare de ser tonto. Toda alegria santa é precedida por tentação. Sabe por que você está sendo irritado? É porque o diabo sabe que Deus plantou algo nobre, lindo e poderoso sobre a sua vida, e você tinha tudo para chegar em casa queimando, fervendo, ardendo, e ele quer que você chegue em casa com uma tromba de elefante, reclamando, azedo igual um limão. Em nome de Jesus, se você está cheio do Espírito Santo, a capetolândia vai agir, mas junto com o poder do Espírito Santo existe uma graça poderosa para você pisar na cabeça desse vagabundo e dizer: o que Deus me deu, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar, ninguém. Uma alegria santa tem que ser cuidada. Fala comigo: eu preciso cuidar da alegria santa. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, Satanás espreitando, tentando fazer com que ele desistisse. Mas quando termina os 40 dias, Satanás começa a se revelar. E aí a Bíblia diz que terminando os 40 dias, Jesus teve fome. Porque a tentação nunca vai ser algo estranho para você. Jesus foi tentado em algo que naturalmente era a sua necessidade. 40 dias sem comer, eu tenho fome. O diabo nunca vai tentar você em algo que você não precisa. Então se você está precisando muito de dinheiro, ele vai tentar você com dinheiro. Se você está muito carente, ninguém me elogia, meu marido não me elogia, minha mulher não me elogia, ele vai tentar você onde? Satanás sempre vai adaptar a tentação à sua necessidade. Ele olha para Jesus, se aproxima de forma covarde, e lá no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus,
ordena que essas pedras se transformem em pães. Escute, transformar pedra em pão é pecado? Não há nenhum problema em transformar pedra em pão. Qual é o problema desse texto? O problema é como o diabo começa a falar com Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pão. O diabo está dizendo: se tu és o Filho de Deus, prepare o teu próprio sustento. Se tu és o Filho de Deus, arruma a tua própria mesa de alimentação. Se tu és o Filho de Deus, resolva a tua necessidade. Se tu és o Filho de Deus, crie algo você mesmo para resolver o seu problema. Se tu és o Filho de Deus, se mova para que você saia dessa angústia. Não! Exatamente por eu ser filho de Deus, exatamente por eu ser filho de Deus, que eu não preparo a minha mesa. Exatamente por eu ser filho de Deus, que eu não cuido do meu pão. Exatamente por eu ser filho de Deus, que eu não preciso me preocupar com o meu sustento. Exatamente por eu ser filho de Deus, que eu não preciso cuidar de mim mesmo. Porque se eu sou filho de Deus, quem transforma e me dá o pão de cada dia é o Senhor. Você está entendendo? O diabo está dizendo: se tu és o filho, cuide de ti mesmo. Se tu és o filho de Deus, cuide das suas coisas, preocupe-se com as suas necessidades. Eu quero dizer para você uma coisa: Satanás algumas vezes vai dizer para você: ame-se, cuide de ti mesmo. O diabo tem dito para muitas pessoas aqui: se você não cuidar de si mesmo, ninguém vai cuidar. Se você não trabalhar em 4 períodos, você vai passar fome. Olha, se você não se preocupar com as tuas coisas, você vai morrer à míngua. Você não pode esquecer: quem morre à míngua é filho do capeta. Filho de Deus é sustentado por Deus. Davi diz: eu fui moço e sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Satanás vai dizer: se você quer crescer na vida, faça, apareça, levante-se. Não, se eu quero crescer na vida, eu me ajoelho aos pés do Criador. Porque se eu sou filho de Deus, o Pai cuida de mim. O Pai cuida de mim. O Pai cuida de mim. Quem me coloca a mesa no deserto é o Pai. Quem mata a minha fome é o Pai. Quem cuida de mim é o Pai. E aí Jesus olha para o capeta e diz, versículo 4 de Mateus 4: está escrito. Como é bom conhecer a palavra. Está escrito. No meio da tentação, Jesus não bate boca com o capeta. Jesus traz a palavra. Porque o tipo de arma que você usa na luta determina o nível da luta. Se falam mal de você e você fala mal do outro, a luta tem um nível. Mas quando você traz a palavra para a luta vai para outro nível. Jesus não bate boca com o capeta. Jesus não fica dando aula teológica. Jesus traz a espada do evangelho. Jesus traz a espada da palavra. Uma coisa é guerrear com a palavra. Não fique batendo boca no Facebook, traga a palavra. Não fique fazendo fofoca da vida de ninguém, traga a palavra. Porque quando você usa a arma certa, você para de piadinha, para de ofensinha. Quando você usa a arma certa, o nível da conversa é outro. Jesus saca a palavra. Você precisa começar a sacar a palavra no meio das suas guerras, no meio das suas pressões. Ele saca a palavra e diz: está escrito. Está escrito. Eu acho lindo porque em meio às guerras, a gente gosta de coisa nova. A gente fala assim: nossa pastor, eu estou passando por uma guerra, eu estou indo atrás de uma unção nova. Jesus, no meio da tentação, ele não vai falar uma língua diferente. Ele não vai criar um poema. Ele não vai pedir para algo aparecer que nunca apareceu. Ele não vai ficar fazendo ilusionismo. Ele vai olhar para o seu problema e dizer: está escrito. Eu não preciso de algo novo para vencer a minha pressão. Eu só preciso falar o que já está escrito. Está escrito. Jesus vai vencer a tentação com o que está escrito. Você vai vencer a sua guerra com o que está escrito. O que te faz vencer já existe. O que te faz vencer já existe. O que te faz vencer já está escrito. É só você abrir essa boca cheia de dente e falar. O que vai fazer o diabo recuar com o rabinho entre as pernas já está escrito. Não é novidade, não é unção nova, não é mover especial. É o que está escrito. Jesus diz: já está feito. A espada do Espírito. A espada. E aí Jesus vai dizer: ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
da boca de Deus. O diabo está dizendo: Satanás, comer pão não é vital. Vital é o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus? Ordem. Haja luz e houve luz. Haja separação entre o firmamento, a água. Pode faltar tudo na sua vida, mas se Deus liberar uma palavra, vai ter ordem. Satanás não resiste a um homem e uma mulher que tem ordem. Então a primeira tentação é: cuide de si mesmo. Se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: não, está escrito. Só que o diabo não desiste, e você também não pode desistir. Agora o diabo, a Bíblia diz que pega Jesus e transporta Jesus para o pináculo do templo. Ele vai até a cidade santa e o coloca em cima do pináculo. Quero ler com você Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dá ordem aos seus anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece, hein? Existem loucuras na fé, mas existe uma fé louca. Viu? Existem loucuras na fé, mas o fato de ter loucuras na fé não significa que você tem uma fé louca. Não tem uma fé louca, tem uma fé bíblica. A Bíblia diz que a primeira proposta do diabo é: você está com fominha? Transforma pedra em pão e come, tadinho. Mas o diabo, ele é um vagabundo. Agora ele pega Jesus, coloca Jesus no pináculo do templo, e a proposta é: jogue-se daqui, pule. A primeira tentação é: cuide de você, cuide de si mesmo. A segunda tentação é: se jogue. Meu, você está com diabetes, Deus vai te curar. Come açúcar mesmo, pode comer açúcar, vai dar em nada não. Se jogue. Meu, você passou por vários relacionamentos, aceita qualquer um aí, Deus vai cuidar de você. Se jogue. O diabo, ele é um vagabundo, porque ele vai tentando achar espaços. Ele vai tentando, e agora ele põe Jesus no pináculo do templo. E agora, diferentemente da primeira tentação, que ele não usa a Bíblia, ele vai tentar usar a Bíblia. E pela primeira vez ele diz: olha Jesus, se tu és o filho de Deus, lança-se, se jogue, porque está escrito. Ele pega a Bíblia e começa a pregar para Jesus. Olha que coisa, olha que ousadia. Ele começa a pregar, mas Satanás é o pai da mentira. E ele vai usar textos bíblicos, que se eu não conheço a palavra, eu vou achar que ele está falando a verdade. Ele vai dizer: porque está escrito. O que está escrito? Se você saltar daqui, você vai dar ordem aos seus anjos. Está ali, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma pedra. O diabo está dizendo: olha, está na Bíblia, se você pular daqui, os anjos vão te segurar. Mas ele é o pai da mentira, porque Satanás está usando um texto bíblico, excluindo o que o Salmo 91 diz de verdade. Porque o final do Salmo 91 diz o seguinte, Salmo 91, 11: porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que o proteja você onde? Em todos os seus caminhos. Não adianta eu querer pular no vazio e achar que Deus vai me salvar. Não adianta eu querer fazer uma vida do meu jeito e dizer: Deus vai me proteger. Não, o texto diz que Deus dará ordem aos anjos para me proteger enquanto eu estiver em todos os seus caminhos. Então não é, o diabo está tirando o texto.
O diabo está usando uma promessa, onde os anjos vão me guardar enquanto eu estiver nos caminhos do Senhor. Deus não é responsável pelos meus saltos no vazio. Deus não é responsável pelas minhas aventuras. Deus não é responsável porque eu acordei um dia animadinho e agora eu quero fazer tudo do meu jeito. Deus não é responsável por aquilo que eu faço de conta própria. Deus é responsável em me guardar quando eu obedeço, quando eu sigo a santidade, quando eu estou em seus caminhos, quando eu abro mão do pecado. E Satanás sabe que Deus age assim. Então, se Jesus pulasse, ele estaria assinando o final do seu ministério. Mas Jesus dá uma surra de Bíblia no diabo. O diabo diz: está escrito. Jesus diz: mas também está escrito. Como é bom ter um também. Como é bom ter um também para todas as mentiras que o diabo quer colocar na minha cabeça. Também está escrito. Quando o diabo pegar um pedaço da Bíblia e tentar confundir você, pega a espada do Evangelho e lasca um também nele. Também está escrito. Também está escrito. Quem conhece a palavra não vai ser vencido pelas manipulações do inferno. Quem conhece a palavra não vai ser vencido pelas tramóias do Satanás. Satanás está falando de anjo. Escuta aqui. Satanás está falando com Jesus de anjo. E é possível falar de anjo tendo comportamento de demônio. Cuidado com os discursos angelicais. Tem muita gente falando como anjo e é capeta. Tem muito discurso angelical, carinha meiga, espiritual, que é demônio. Mas Jesus olha para o capeta no versículo 7 de Mateus 4 e diz: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: Deus não é para ser tentado, Deus é para ser crido. Eu não preciso tentar alguém que eu acredito. Eu não preciso colocar, como alguns fazem, eu vou pôr um vigia para ver onde minha esposa vai, onde meu marido vai. Você só testa aquele que você desconfia. Você só prova aquele que você tem dúvidas. Eu confio plenamente no poder de Deus. Eu não preciso testá-lo, eu preciso confiar nele. Levante sua mão para cá. Há uma pressão para você desistir, mas quem vai desistir é Satanás. Ele vai brincar de todos os lados, mas a graça de Deus está sobre você. Você não vai cair nesta. Deus vai te sustentar. Eu creio nisso. Só que aí o diabo não para. Versículo 8 do capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz que novamente o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás leva Jesus a um lugar alto. Quando você vai fazer turismo, todo guia de turismo tem um roteiro para inspirar você. Em todos os lugares do mundo existem problemas. Mas quando você está fazendo turismo, e é assim que tem que ser mesmo, o guia não vai levar você aonde tem os problemas. Ele vai levar você para que você volte lá um dia. Então ele vai escolher os cartões postais. Ele vai escolher os lugares mais lindos, mais bonitos. Eu sei que tem falta de saneamento. Eu sei que tem problema. Mas o guia não pode te levar no lugar dos problemas. A Bíblia diz que o diabo leva Jesus no ponto mais alto. E ele mostra a glória dos reinos. Havia fome naquela época? Claro. Havia discordância naquela época? Havia assassinato naquela época? Havia latrocínio? Mas o diabo não mostra para Jesus nada disso. Ele diz: olha a glória deles, olha o palácio deles. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele tenta nos destruir, mostrando que tudo que ele nos oferece é bom. Ele joga para debaixo do tapete todos os lugares feios, todas as consequências do pecado. Ele joga para debaixo do tapete toda a vergonha que isso vai gerar, todo o vexame. Ele vai esconder a realidade, porque ele quer enganar você. Ele fala: nossa, olha o sorriso dessa pessoa. E ele esconde que por trás desse sorriso há uma mente doentia e compulsiva. Olha o corpão dessa pessoa, nossa, que modelo, olha, coisa maravilhosa. E por trás desse corpão existe um plano para destruir e desgraçar a sua vida. Olha que dinheiro maravilhoso, é tudo que eu precisava, era a quantia que eu precisava. E por trás desse dinheiro há um devorador maldito que vai corroer tudo que você tem, o que não tem e o que poderia ter. É assim que ele faz.
E aí você olha para aquilo que o diabo mostra e você vai dizer: é isso que eu sonhei para mim, pastor, é isso. Olha aí, você não quer? Tudo isso eu te darei, se você prostrado, sem vergonha. Já imaginou a cena? Jesus de joelho e o diabo em pé, ou Jesus de joelho aos pés do diabo? Mas ele é ousado. Nós que somos bunda mole, o diabo não é bunda mole não. O diabo é ousado, meu irmão. Se nós tivermos, eu odeio esse camarada, mas uma coisa eu tiro o chapéu: ele é ousado. Ele é ousado. Ele está olhando para Deus e dizendo assim: ó, o que ele vai dar? O que ele tem? O que ele tem? Nada. Mas ele está falando: eu vou te dar glória, eu vou te dar tudo. Ajoelha aqui. Bicho ousado. Ousado. Satanás está oferecendo um presente roubado. Toda a paz que o diabo te oferece, ele não tem para dar. Toda vantagem, todo dinheiro, todo sucesso, ele não tem. Jesus sabia, olha aqui, Jesus sabia que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Não sabia? Para que eu vou me ajoelhar? Só que o diabo está dizendo o seguinte: olha, eu posso fazer aquilo que vai levar tempo acontecer hoje. Sabe aquilo que vai demorar anos para acontecer? Se você se ajoelhar diante de mim, acontece tudo agora. Se você me bajular, eu acelero tudo. Eu resolvo tudo para você. Cuidado, irmão. Não coma manga verde, porque depois você vai reclamar de dor de barriga. Satanás está dizendo para Jesus: se você se ajoelhar, eu te dou tudo. E Jesus não vai ganhar o mundo de joelho dobrado. Jesus vai ganhar o mundo de braços abertos. É abrindo os braços e não dobrando o joelho. Agora, escute aqui. Na primeira tentação, o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Na segunda tentação, o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Mas na terceira tentação, o diabo não disse se tu é o filho de Deus. Ele não diz. Pode pôr o versículo 8 de Mateus 4. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Avance. E ele disse: não tem filho, se tu és o filho de Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por que Satanás não cita se tu és um filho de Deus? Porque o diabo queria que Jesus esquecesse quem ele era. Porque o diabo sabe que quem tem a consciência que é um filho de Deus jamais se curvará a ele. O diabo sabe que quem tem na mente a clareza de quem é filho jamais vai aceitar dobrar o joelho. Então o diabo tira da conversa que Jesus é o filho, talvez para que ele esquecesse de quem ele é. Porque quando eu esqueço de quem eu sou, eu vivo por urgência. Quando eu esqueço quem eu sou, eu vivo por pressa. Eu quero vantagem, aí eu me ajoelho para qualquer um. E quando eu não tenho mais a consciência de quem é papai, qualquer nova proposta, eu caio de joelhos. Mas agora ele fala: ajoelhe-se. Eu sei que você já passou por dias difíceis, mas você não se ajoelhou. Eu sei que desde segunda-feira coisas têm acontecido na sua vida, mas você não se ajoelhou. Você não saiu da igreja para fazer trabalho, para olhar naqueles postes que diz: trago a pessoa amada em 20 dias. Você não foi matar um frango, você não foi fazer voodoo. Você veio aqui com a cabeça inchada, com as pernas balançando. Porque quando a gente é filho de Deus, a gente pode não estar entendendo nada que está acontecendo, mas a gente não se curva. Eu posso estar sofrendo, agoniado, moído, mas quando eu lembro de quem eu sou filho, quando eu lembro quem é meu pai, eu não me curvo, eu não me curvo, eu não me curvo, eu não me curvo. Passei por crise financeira, mas não me curvei. Passei por solidão, mas não me curvei. Fui apunhalado, mas não me curvei. Por quê? Porque eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho. Não venha tirar quem eu sou da conversa, diabo. Não venha dizer que eu sou filho de chocadeira. Não venha dizer meu nome, não. Porque quando você quis dizer que eu sou filho, você disse: diga que eu sou filho. Eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, comprado por um preço de sangue. Eu sou filho de Deus. Eu digo ao câncer: eu sou filho de Deus. Eu digo à solidão: eu sou filho de Deus. Eu digo à carência: eu sou filho de Deus. Eu não faço oferenda, eu não faço amarração, eu não faço nada. Eu venho babando, eu venho moído, eu venho com a cabeça inchada, eu venho com úlcera
trincheira, eu venho com a perna cambaleando, eu venho com a carteira perdida, mas eu venho para a casa do Senhor. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E aí Jesus olha para ele e diz: tá bom, né? Tá bom, né? Já deu, né? Você está 40 dias no meu pé, chulé. Você já falou para eu cuidar de mim mesmo, e eu falei que é papai que cuida de mim. Você já falou para eu pular e largar tudo, abandonar tudo e papapá. Eu já falei que não, que Deus cuida de mim no caminho dele. Você quer que eu te adore? Você se lascou, porque a adoração revela o caráter. Aí pela primeira vez, Jesus vai chamar esse vagabundo pelo nome dele. Versículo 10. Então Jesus disse: retire-te, retire-te, retire-se, Satanás. Acabou. Quem põe fim à tentação é você. Quem diz a hora que acaba não é o diabo. Quem diz a hora que acaba é você. Jesus diz: acabou, basta. Você já deu seu show suficiente. Eu já consegui escrever aqui o capítulo inteiro de Mateus, capítulo 4. O povo que vai vir já vai saber como lidar com você, vagabundo. Acabou. Já tem informações necessárias para eles vencerem você durante toda a história da humanidade. Acabou. Retire-te daqui. Retire-se daqui. Vá embora, Satanás. Por quê? Porque a adoração revela o caráter. Pela primeira vez Jesus diz o nome dele. Você quer conhecer alguém? Comece a adorar ao Deus perto desta pessoa. A adoração revela o caráter. Nenhuma máscara fica em pé diante da adoração. Nenhum caráter sujo fica em pé diante da adoração. Quando o diabo toca no nome adoração, o Jesus vai dizer: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele. Só a Ele. Põe o texto, versículo 10. Só a Ele preste culto. Você tem que entender que quem dá um basta é Jesus. Você tem que entender que quem bloqueia é você. Quem se afasta é você. Quem joga o chip fora é você. Quem não fala mais é você. Jesus olha para ele: chega, acabou. Retire-te daqui. Porque um adorador não come da mão dos homens. Um adorador come da mão de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus acaba com aquela patifaria do diabo, põe o versículo 11. Assim o diabo deixou. Imediatamente os anjos vieram. Imagine uma mesa no deserto. Como é gostoso esperar a hora certa. Como é gostoso esperar o dia perfeito. Como é gostoso esperar comer da mão de Deus. Imediatamente. Eu não precisei transformar pedras em pães. Eu não precisei me jogar da sacada. Eu não precisei cortar os pulsos. Eu não precisei me humilhar para um capeta. Eu só precisei dizer: quem vai cansar é você, vagabundo. Quem vai cansar é você. Pressão nenhuma vai fazer eu negar a minha fé. Eu posso estar muito diferente de quem eu já fui. Depois de 40 dias Jesus já está magrinho, magrinho, tremendo. O corpo dele, o chip, né? Como que é falar? O filé de grilo, como é que chama? Chassi de grilo. Jesus já está o chassi de grilo ali, magrinho, 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 magrinho. 40 dias sem comer e sem beber nada. O corpo dele definhando. Mas quem vai desistir é você, Satanás. A adoração genuína expulsa Satanás. A adoração genuína traz sustento do céu. Quando eu reconheço no meio da minha fraqueza que o único pelo qual eu confio é o Senhor, que os anjos de Deus vão servir você hoje. Olha, meu irmão, eu encerro dizendo que se você resistir mais um pouquinho, você vai perceber que tudo que o diabo está te oferecendo é ilusão. Mas Deus vai trazer para você dignidade. Fala bem alto, fecha os olhos e diga: eu vou resistir à pressão. E é o inferno que vai desistir. Fala mais alto: eu vou resistir à pressão. E é o inferno que vai resistir. Lucas capítulo 4, versículo 14. Depois de comer, Jesus voltou para onde? Para Galileia. Como?
Algumas batalhas deixam a gente cansado, não deixa? Você está 40 dias, 40 dias de jejum. Depois vem o capeta, transforma a pedra. Não, pula, não, me adore, não. Você fala, estou cansado. Mas a Bíblia diz que o poder do Espírito levou. Jesus foi espremido pelo diabo, mas quando ele vai para Galileia, o ministério dele explode. A pregação do evangelho derrete o coração duro. O poder de Deus cura, milagre, paralíticos andando, cegos vendo, coxos correndo, surdos ouvindo. Mas como ele não voltou debaixo da raiva, ele não voltou debaixo do ódio, ele voltou no Espírito. Tem dias que parece que não vai dar, mas aí você resiste à pressão e Deus vem socorrer você. Deserto não é teu lugar, a Galileia te espera. A Galileia espera você. A Galileia espera a sua alma. Eu não sei se você está na fase que o diabo está dizendo, olha, cuide de você. E você está ali dizendo, não pastor, eu estou me afastando um pouco da obra de Deus, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim. Lembra que você é filho. E por mais que você trabalhe, você tem que aprender a comer da mão de Deus. Não é teu chefe, não é teu patrão. Ou talvez você está na fase do jogue-se. Sabe, pastor, eu estou nem aí com mais nada. Eu não estou nem aí para minha alimentação, eu não estou nem para minhas emoções, eu não estou nem aí, eu estou me jogando. E se Deus quiser me amar, Ele me ama. Não se jogue não. Não fique vivendo uma vida desregulada, porque a promessa de proteção não é no teu caminho, é no caminho de Deus. Ou talvez você está dizendo, nossa pastor, eu estou recebendo tantas boas propostas. Se eu assinar esse cheque, se eu assinar esse contrato, aquilo que demoraria anos para acontecer, vai acontecer essa semana. Cuidado, porque muitas ações do diabo vêm embaladas de boas propostas. A melhor coisa é ficar onde Deus te levou, resistir à pressão, esperar que os anjos venham te servir. Jesus matou sua fome física do mesmo jeito que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito levou a tentação, e o Espírito o alimentou, e o Espírito levou a Galileia. O Espírito de Deus está aqui. Qual é a pressão que você está enfrentando hoje? Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau. Segunda Samuel, capítulo 23, verso 11. Você que está online, você vai ouvir a palavra, então deixe que o Senhor te pegue aí nesta manhã. Abra o seu coração e a sua mente. A palavra é uma terra fértil. Segunda Samuel 23, do 11 ao 12. Segunda Samuel 23, 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Leia comigo agora. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. De novo, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Mais uma vez, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. A gente não tem a mínima ideia de como foi essa vitória. Se foi com um grito, com uma espada, com uma bazuca. A gente só sabe uma coisa: ele venceu e quem deu a vitória para ele foi o Senhor. Curva sua cabeça. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Tua graça, teu amor e tua bondade.
Não há lugar melhor do que a tua casa. É melhor estar na calçada da tua casa do que qualquer outro lugar. Fala conosco, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Quebra as maldições. Quebra as hostes do inferno. Levanta-nos para viver milagres. Precisamos tanto de ti. Amém. E graças a Deus. Bom, tem textos na Bíblia que parecem pequenos, mas não são. São pequenos na quantidade de palavras, mas escondem uma revelação muito profunda. E, para mim, esse texto que li a você, de apenas 2 versículos, versículo 11 e 12 de 2 Samuel 23, é um daqueles textos que revira a minha alma, de uma revelação que é tão profunda. Ele vai falar de um homem chamado Samá, que é citado na Bíblia apenas aqui, nesses 2 únicos versículos. Mas nesse texto tão pequeno, nos traz um registro de um homem diferente. Diferente. Samá é um dos valentes de Davi, alguém que de uma vida comum virou uma lenda. Lendas não nascem lendas. Lendas nascem comum. Samá era um homem comum. Você não vê Samá lutando por fama. Não é isso que a Bíblia diz que ele está fazendo. É um camarada que lutou por algo, com uma fé descomunal. Um homem que ele não desembaiou a espada para ter aplauso, mas porque ele tinha aliança com alguma coisa. O jeito que Deus promove é diferente do jeito que o homem promove. O jeito que Deus honra e aquilo que Deus espera para honrar é diferente daquilo que as empresas, os negócios, a alta sociedade vê como valor. E Samá é alguém discreto. Tão discreto que a gente não sabe absolutamente muita coisa sobre ele. Só sabe que o começo dele não era bom. Os homens chamados valentes de Davi, muitos eram chamados de vagabundos, deviam. Eram pessoas muito simples, mas é um nome que quase passa despercebido pela gente. Comparado a Abraão, a Jacó, a Isaac, comparado ao grande Moisés, Samá talvez seja alguém coadjuvante, ou talvez nem coadjuvante, seja apenas um figurante numa Bíblia repleta de nomes poderosos. Mas a verdade é que Samá, ele foi eternizado na Bíblia por algo tão poderoso que ele fez. Alguém que foi capaz de lutar sozinho. Samá não era rei. Samá não era sacerdote. Samá não era o mais forte e nem o mais famoso. Mas esse camarada, ele ficou em pé quando todo mundo fugiu. Ele não era o mais forte. Ele não era rei. Ele não era profeta. Ele não era sacerdote. Ele não era rico, mas ele ficou em pé quando todo mundo foi embora. E isso o habilitou. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente fica muito triste quando luta sozinho. E se você ficar triste quando lutar sozinho, você vai perder o que tem que fazer para ficar magoado com quem foi embora. Lutar sozinho para nós não é um problema. Ensinaram para você que é, mas não é. Quando a gente luta sozinho, a gente sempre se acha injustiçado. A gente sempre acha que a batalha ficaria mais fácil se eu tivesse mais pessoas ao meu lado. Mas eu repito para você, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca disse que a vitória estaria na quantidade de pessoas que estão lutando com você. Eu não sei quando foi, na nossa cabeça, que lutar sozinho é sinônimo de derrota. É sobre isso que eu quero falar. Samá, ele vê os filisteus vindo em direção a um campo de lentilhas. E a Bíblia diz que quando os filisteus se aproximam, todo mundo foi embora. Todo mundo foi. Por quê? Porque o medo dominou. E o medo domina. O medo quebra a alma. O medo mexe com a nossa força. E aquela colheita que foi produzida com tanto trabalho, simplesmente o medo fazia a gente pensar o seguinte: não vale a pena mais, vamos sair correndo.
Olha, eu para preservar a minha vida, eu abro mão do campo. Como se a gente tivesse que ficar escolhendo entre a nossa vida e aquilo que é o nosso chamado. Como se o diabo tivesse alguma autoridade de fazer você escolher alguma coisa só porque ele quer te aterrorizar. E a gente vê isso hoje. Pastor, eu não tive escolha. Para salvar o meu casamento, eu tive que abandonar a obra de Deus. Por quê? Porque o diabo disse isso para você? Pastor, olha, para eu vencer na minha carreira profissional, eu tive que sacrificar o meu ministério. Por quê? Por que você simplesmente acha que tem que escolher entre o campo de lentilha e a sua vida? Por que você não pode ter os dois? Por que você não pode ter o campo de lentilha e ficar vivo? Porque o medo diz para você que você tem que fazer uma escolha. O medo diz para você que você não pode ter tudo o que você quer. E que você tem que nivelar a sua vida por baixo. Então você vai abrir mão de coisas que Deus te deu, de conquistas pessoais, dos seus sonhos, e dizer, ai, pelo menos eu estou vivo. Mas está vivo com os bolsos vazios? Está vivo com o cupim do inferno, comendo e gerando traça de tudo que é um milagre? E o Espírito Santo está dizendo aqui para você hoje, o campo que o inimigo está atacando é o campo que Deus te deu para você provar a tua fidelidade a Deus. O campo que o inimigo está dizendo, sai daí, é o campo que Deus falou, eu te dei isso para você provar para mim que a tua fidelidade a mim é maior do que a força que está te expulsando daí. E aí, qual é a tua escolha? Esse campo não é um campo por acaso. O que é um campo de lentilhas? A Bíblia diz que o nome daquela terra era Lei. E naquela terra, Lei, havia uma plantação de lentilha. Lentilha era um alimento básico. É como para nós arroz e feijão. A gente fica preocupado com a mistura. Ninguém pergunta, tem arroz e feijão? Porque a gente sabe que arroz e feijão tem. Mas a gente pergunta, o que é? Linguiça? É carne? É frango? O que é? Lentilha não é um alimento refinado. Lentilha é alimento básico. Lentilha é comida de gente simples. E era o pão de cada dia do camponês. Entenda, os filisteus não querem roubar aquilo que é glamour, mas os filisteus algumas vezes eles querem roubar aquilo que é o básico, porque a gente não sobrevive com carne, a gente sobrevive com arroz e feijão. Nem todo dia tem carne, mas se tiver arroz e feijão tá bom. A gente não celebra o arroz e feijão, mas quem dá a sustância é o que é? É o arroz e feijão. Então a lentilha é a sobrevivência do povo. E quando os filisteus querem o campo de lentilha, eles não estão ali por uma guerra política. É uma guerra espiritual. Eles estão atacando não o supérfluo, porque você fica sem carro. Você não morre se sair de uma casa grande para uma casa pequena. Mas sem o essencial você morre. Sem o essencial você morre. Ele não vem atrás daquilo que é bonito, mas ele vem atrás daquilo que é vital. É isso que a gente tem que abrir a cabeça, porque tem coisas da nossa vida que o diabo está tentando roubar, não porque é grande, mas porque é fundamental. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. O diabo não está preocupado em tirar sua fama. Para ele pouco importa se você tem 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, se a sua loja fatura muito, porque a fama é superficial. Agora a fé não. A fé é essencial. Então para ele não tem nenhum problema manter você famoso, manter você enriquecido, se ele tira a fé. Para o diabo não tem nenhum problema você ter a sua casona. Não, porque casa grande, casa bonita, casa chique, apartamento, nenhum problema. Ele mantém você com aquela big casa, mas ele rouba a sua confiança. Porque casa é supérfluo, mas confiança é vital. Uma pessoa sem confiança está perdida. Não, Satanás não quer te matar. Matar é pouco, ele sabe que não pode matar, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Mas o que para ele é importante? Cansar você. Cansar, deixar você ficar cansado, nervoso. E foi aqui que Samá viu, quando os filisteus vieram para cima do campo, e todo mundo foi embora, e existe em nós uma tendência de acompanhar o movimento da massa. Está todo mundo falando, está todo mundo comprando, está todo mundo indo embora, está todo mundo indo. A gente tem uma tendência de nos empurrar para a boiada, tem uma tendência de dizer, se está todo mundo fazendo,
É bom. Se está todo mundo... Algumas vezes, irmão, o mercado nem deu desconto. O vendedor pega o microfone e fala: olha, a TV ali está com desconto promocional. Próprios figurantes ficam em volta da TV pegando caixa. E o povo nem pergunta qual é o preço, nem comparou no Google para ver se tem um desconto em outro lugar. Só porque tem um monte de gente carregando caixa de televisão nas costas, ele vai desesperado, ele já pega dele, está indo para o caixa e a cabeça dele está dizendo: vai fazer um belo negócio, hein? Vai fazer um belo negócio. Quando ele chega em casa e vai comparar o preço, ele fala: paguei mais caro. Porque existe em nós uma tendência de seguir a massa. Seguir. Você imagina, você está num campo de lentilha, a Bíblia diz que só ficou ele. Só ficou ele. Só ficou ele. Enquanto todo mundo está correndo, ele vai cravar os pés no chão e dizer: esse campo Deus me deu, essa colheita é minha, e essa promessa Deus me deu. E sabe qual foi a resposta de Deus? Porque a resposta não veio para ele ficar, a resposta veio porque ele ficou. Deus não disse: fica aí que eu vou te dar vitória, e ele ficou animadinho. Não, ele ficou animado quando ele ficou sozinho. Ele disse: eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu não tiro os pés do campo, porque campo é lugar de propósito. O diabo quer o seu propósito, o inimigo quer matar o seu propósito. Existe um terror que está tomando conta da tua vida. Existem conversas, histórias, e o Espírito Santo quer te ensinar algo profundo aqui. Campo de lentilhas é o teu chamado. Campo de lentilhas é o teu propósito. E alguns têm um campo de lentilha na família. Sua família é um campo de lentilha. É algo essencial a família. A família é maravilhoso. O teu ministério é essencial. Uma pessoa que não serve a Deus com propósito, ela está abaixo do que ela tem que ser. Porque a vida real está assim: fazer faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar. Mas a vida também está em servir a Deus, servir pessoas. Servir a Deus, servir pessoas te torna completo, te torna alguém eficaz. Sim, campo de lentilha é o teu ministério, que não é fácil. Ministério é pancada, é incompreensão, é a capetolândia, e daí? Servir a Deus é suas finanças, seu trabalho, seus sonhos, sua reputação, sua fé, seu futuro. E quando Deus te entrega um campo, a única coisa que Deus não espera é que você desista dele. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda te dizer: eu confiei em você para proteger aquilo que dei a você. Você precisa proteger o que Deus entregou a você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você está quase largando o que Deus entregou a você. Deus não te deu um campo para você fugir e largar o campo para que o inimigo monte acampamento. O inimigo vai se reunir para tentar roubar. E leí, sabe o que significa leí? Significa queixo. Queixo é processo de fala, símbolo de fala. O queixo mexe quando eu falo. Não é só um campo de lentilha. A guerra que Samá está travando não é só uma guerra por alimento, é uma guerra por voz. É uma guerra para quem vai dar a última palavra. É uma guerra para quem vai gritar mais alto. É uma guerra para quem vai colocar o ponto final. E o diabo adora ser lacrador. Lacrador, aquele que chega e fala: ó, é eu que mando aqui, é eu que falo aqui. Mas eu quero declarar, levanta sua mão para cá. O inimigo quer calar a sua voz. Alguns estão dizendo: eu estou assustado, pastor, porque eu estou sozinho. Não, você não vai desistir de pregar, você não vai desistir de cantar, você não vai desistir de testemunhar. Porque hoje o Espírito Santo diz: o teu campo e a tua voz são meus. O teu campo e a tua voz pertencem a mim. E se você permanecer firme nesse campo, eu lutarei por você, diz o Senhor. Eu vou lutar por você. Eu estou pregando para quem vai lutar. Eu estou pregando para quem vai permanecer. Eu estou pregando para quem está vendo gente não responder mensagem no WhatsApp. Eu estou pregando para quem vê gente abandonando. Gente está dizendo: eu não quero mais, eu estou saindo, eu estou indo embora. A sala está esvaziando. As conversas estão ficando difíceis. Tem gente dizendo: eu estou lavando as mãos. E existem samás que estão dizendo: eu vou ficar. Cada dia que passa, menos pessoas me respondem. Cada dia que passa, menos pessoas acreditam. Mas o céu só se move quando você se recusar a fugir. O céu não se move quando você sai correndo. O céu se move quando você fica.
E Deus está dizendo: se você quer um milagre, você tem que aprender a ficar. Se você quer um milagre, você tem que aprender a fincar os pés na terra que eu te dei. Se você quer milagre, se você quer ver o céu se movendo, se você quer o sobrenatural. E eu sei que algumas pessoas entraram por essas portas hoje abalados, cansados, e a mente está dizendo: é hora de férias. E Deus está dizendo: férias, você vai para a praia nesse momento? Você vai fugir nesse momento? Você vai viajar nesse momento? Esse momento não é momento de fugir. Esse momento não é momento de viajar. Esse momento não é momento de spa. Esse momento é de fincar os pés naquilo que o diabo está babando para conquistar. Se você quer que o céu reaja, finca os pés na terra que o diabo está vindo. Ei, escute, o diabo não está vindo porque isso não tem valor. O diabo tem vindo porque sabe que isso na mão de Deus é um perigo, meu irmão. Você não pode ser tolo. Alguns acham que a terra não vale a pena porque o diabo está atacando. Ao contrário, exatamente porque o diabo está atacando, que é o desespero dele, de que se você permanecer ali, um grande milagre virá. Eu não sei para que eu estou pregando, mas não veja com os olhos humanos, veja com os olhos do céu. Por que você acha que há tanto ódio contra você? Por que você acha que há tanta coisa? Por que você acha que incomoda tanto? Por quê? Quando você olha para a tua vida humanamente, você vai dizer: uau, que injustiça. Ah, o que eu fiz para merecer isso? Devia ser o contrário. Uau, estou no caminho certo. Uau, essa semana a Capetolândia está pior. Que maravilha, Deus realmente tem um tesouro maravilhoso. Alguns acreditam que tem um gnomo do outro lado do arco-íris. Não tem um gnomo, mas tem um milagre de Deus esperando. Porque o arco-íris simboliza aliança. E se você tiver aliança na terra que o diabo quer, pode ter certeza que há um pote de milagre esperando você do outro lado. Há milagres esperando você. Não fuja daquilo que Deus está fazendo. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Não fuja. E o Espírito Santo manda eu gritar nesse lugar: eu vou restaurar a força daqueles que permanecem. Eu vou resgatar a força daqueles que permanecem. Eu vou honrar aqueles que ficam quando todos desistem. Desistem. Eu conheço pessoas que desistiram. E eu tenho certeza, elas estão arrependidas. Porque quando você desiste, você atrasa uma temporada. Quando você desiste, você pega o próximo ônibus, você chega no destino atrasado. E dependendo dos atrasos, você também perde a oportunidade. Tem alguns atrasos que só faz você perder um tempo do precioso. Mas tem atrasos que faz você perder a porta toda. Dependendo do lugar, o entrevistador do emprego não te atende mais. Tem alguns atrasos que custam tudo. E se você está barrigando o que tem que ficar, porque está com medo. Olha, uma das coisas mais importantes, algumas vezes o campo de lentilha é uma conversa difícil. Conversas difíceis são difíceis. Algumas vezes a gente prefere se silenciar do que ter uma conversa difícil. Mas a verdade é que nós sabemos quando temos que ter uma conversa difícil com alguém. A gente adia. Mas conversa difícil é como pólvora. Cada vez que você fica em silêncio, é como se jogasse mais pólvora. E uma hora vai explodir. E quanto mais tempo você adia uma conversa difícil, quando chegar o inevitável, que é o dia da conversa difícil, porque ela vai acontecer. Seja hoje, seja daqui a 10 anos, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que sentar e enfrentar isso. E quanto mais tempo você ficar fugindo da terra que Deus te prometeu, porque tem medo de ter uma conversa difícil, você vai sofrer muitas perdas. Talvez seja o tempo de ter uma conversa difícil. Aí você diz: pastor, mas é todo mundo contra mim, eles vão me vencer. Não tenha medo não. A sua confiança não pode estar em quem está contra você. A sua confiança tem que estar em quem chamou você. Porque Deus nunca disse: olha, implore por carinho, implore por apoio, implore para que os homens estejam com você. Deus apenas falou: confia em mim. Confia em mim. Repete comigo: eu vou ficar em pé no meu campo de lentilha e eu vou defender a minha colheita. Fala bem alto: eu não vou fugir e o Senhor me dará uma grande vitória. Não fuja da conversa difícil. Não fuja da consulta médica. Não fuja do embate.
Não fuja da perseguição, não fuja do teu chamado, não fuja do teu ministério, não fuja daquilo que Deus colocou na tua mão, não fuja. O inimigo, ele não destrói de uma vez, o inimigo desgasta, o inimigo cansa. Eu já trabalhei cansado, eu já servi desgastado. E uma das coisas que eu mais aprendi, ontem eu fui pregar numa igreja à noite, e acabou o culto, e uma pessoa me perguntou: pastor, como que eu posso ter constância? E eu disse para ele: não dê bola para aquilo que você sente. Pessoas sensíveis não são constantes. Se você for muito sensível, você não é constante, porque a sua sensibilidade altera o tempo todo. Quer um exemplo? Toma um Red Bull, você fica feliz. Acabou o Red Bull, não tem mais felicidade. Constância é o oposto do sentimento. Então a única forma de ser constante é dizer o seguinte: eu estou fazendo xixi na calça. Essa cueca aqui eu vou ter que jogar no lixo depois desse dia. O pelo do braço está arrepiado, porque eu estou vendo um exército inteiro vir em minha direção. Mas eu estou me lixando para o meu medo. Foi Deus que me deu isso aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Eu não sou todo mundo. Eu não vou sair do campo de lentilha. A Bíblia diz que quando Samá decidiu ficar, Deus lhe deu uma grande vitória. Deus tem uma vitória para você ainda esse ano. Você não pode fugir, você não pode fugir. Eu não sei para que eu estou pregando, mas tem uma força te tirando do campo. Parece que é o caminho mais fácil. É essa pacificação disfarçada de pacificação, que é uma baita de um medo, de uma covardia. Deus está dizendo: não saia daí, porque o diabo sabe. O diabo sabe que um cristão cansado larga o campo. E há pessoas aqui que não estão sendo atacadas, estão sendo cansadas. Porque olha que interessante, o Samá, ele não teve que lutar contra os filisteus. O problema dele foi ver o inimigo correr em direção a ele e ele não correr. Porque o problema não é a hora da batalha. O problema é o que você faz quando você vê o inimigo vindo em tua direção. Existe um instinto para você fugir. Você ora e aí não muda nada. E aí o que você faz? Você cansa. Porque você está orando, Deus não está fazendo. As coisas estão piorando. Você trabalha. O chefe não reconhece, né? Aquele desmaiado ganha um aumento. Você que trabalha dedicado, ninguém valoriza. Você dá tudo e ainda assim tudo sopra contra. Mas ouve o que o Espírito Santo manda te dizer. O cansaço, gente, não é sinal de fracasso. O cansaço é sinal de que você ainda está na luta. Só está cansado quem ainda está lutando. Só está cansado quem não desistiu. Só está cansado quem ainda tem os pés fincados na promessa. Só está cansado quem aprendeu que eu posso até chorar, mas eu não posso desistir. Eu posso até sangrar, mas eu não vou embora. Eu posso até ter as pernas bambas, mas eu não vou sair daqui. Olha, pode até me expulsar, mas eu não vou sair daqui. Eu estou como Jacó. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Eu não saio daqui. Porque não é o campo que define o guerreiro, mas é a decisão de não largar a enxada que define o guerreiro. É a decisão de dizer: olha, meu irmão, todo mundo está falando o contrário, mas eu não vou sair do que Deus me deu para fazer. Você pode estar cansado, mas você não está acabado. Você não está acabado. Você pode estar ferido, mas você ainda pode continuar lutando. Põe para mim 2 Crônicas 16:9. A Bíblia diz que Samá ficou sozinho. Esse é um problema. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital e ela falou para mim: pastor, ninguém da minha família está vindo, eu estou arrasado. Ninguém da minha família está vindo. Eles mandam mensagens aqui, estão ocupados e ninguém está vindo. E aí eu li esse texto para essa pessoa. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas Ele vê e não fortalece a todos. Ele fortalece aqueles que o coração é totalmente dedicado a Ele.
coração dedicado a Ele. Mas se o meu coração está dedicado a quem não veio, se o meu coração está dedicado em quem não me apoia, acabou. Quando Samar fincou os pés na terra, quando Samar fincou os pés no campo, quando Samar disse: eu não saio daqui, o Senhor lhe deu vitória. Repara, não foi espada. Repara, não foi estratégia. Foi o Senhor que deu a vitória. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai te dar vitória. Eu estou declarando desse altar, porque eu creio no que estou pregando aqui. Eu creio que o céu está escrevendo decretos daquilo que o altar está liberando. Esse altar é um decreto. Deus está assinando o que a sua palavra diz. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele te dará vitória. Porque há batalhas que não são vencidas por habilidades, há batalhas que são vencidas pela presença de Deus. Simplesmente Deus entra no ambiente, fecha a boca do inimigo. Simplesmente Deus entra no ambiente, fecha a boca do adversário. Deus entra no ambiente, quebra paradigmas. Levanta a mão para cá, meu querido. Você quer estudar e Deus está dizendo: apenas fique. Quando você decide permanecer, o céu vai intervir. E hoje eu declaro que o medo está saindo, porque Deus está entrando no campo de batalha. Porque você não vai virar um fugitivo, você não vai virar um bandido, você não vai virar alguém escondido em porões, você não vai virar um traumatizado, você não vai ficar babando por aí, desmaiando em ônibus, você não vai ficar tomando remedinho para dormir, você não vai ter que acordar e a família chamar: lá vai a atrapalhada da família, lá vai aquele traumatizado da família. Você não é um peso para ninguém. Você vai ficar no lugar onde o teu coração depende do Senhor. Samar ficou, quando todo mundo corria, e Samar ficou. Todo mundo dizia: louco, louco, doente, aparecido. Mas quando a espada de Jeová desceu, ah, meu Deus do céu, e a espada de Jeová vai descer, o Espírito Santo, Ele vai restaurar quem não foge. E hoje o tempo da fuga acabou. Acabou. Romanos 8:37. Aleluia. Aleluia. Pensa em tudo que você já ouviu na tua vida. Pensa em tudo que você já ouviu. Sempre chega uma conversa sobre você. Sempre chega. Machuca. Dói. Tem uma vontade enorme de refutar. Só que o problema é que para você refutar o que estão falando, você tem que se mover. E a ordem de Deus é: fica no campo, defenda o campo. Quem vai te justificar não é o seu movimento, mas é a sua fé naquilo que Deus te deu. E estar naquilo que Deus te deu diante de um ambiente inóspito vai fazer o céu reagir ao seu favor. Você não é vítima da guerra, você é sinal que vale a pena guerrear por aquilo que Deus colocou na tua mão. Você vai ser a prova viva de que ainda tem gente que não larga o altar. Você vai ser a prova viva que tem gente que tem perda, mas não larga a presença. Você vai ser a prova viva de que tem gente que é perseguido, mas não vende o chamado, não troca a santidade, não troca a esperança. E hoje o céu declara: eu estou transformando aqueles que ficam em valentes, eu estou transformando cansados em conquistadores, eu estou transformando gente que persevera na segunda-feira em homens tomados de glória. Repete comigo: eu não fujo da batalha, eu enfrento a batalha. Eu não recuo, eu avanço, eu não me escondo. Hoje eu declaro: o campo é meu. Qual é o seu campo que está sendo atacado hoje? Qual é? Você está olhando, não tem com quem conversar? E você está triste por isso? Se a Bíblia diz que a força vem de um coração dedicado ao Senhor, e daí que ninguém quer falar com você? Dedique seu coração ao Senhor. E daí que as pessoas estão respondendo de forma ignorante, seca? E daí que tem pessoas lavando as mãos? Dedique seu coração ao Senhor. É de lá que vem a tua força. É de lá. Iguais não se sustentam. É de lá. É do Senhor. Dedica teu coração ao Senhor.
está internado, ninguém te visitou, dedica teu coração ao Senhor. Você foi a vítima e o jogo virou. Parece que aquele que te fez mal virou o mocinho da história, e a história virou. Parece que agora você é o vilão e ninguém se solidariza. Defina o seu coração dependendo de Deus. É de lá que vem a tua força. Fique na luta. Fique sozinho, mas fique na luta. Fique sozinho, mas fique na luta. Fique sozinho, mas fique na luta. Porque quem tem a chave da vitória está vendo o seu coração. Fique sozinho. A Bíblia diz que era o campo de lentilha. E sabe o que é lentilha? Lentilha é algo insignificante. Não é um campo de picanha. Não é um campo de ouro. É um campo de lentilha. Lentilha é pequeno, simples. Mas a minha Bíblia diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco, Deus também é fiel no muito. Alguns vão falar: besteira, larga isso aí não vale mais nada. Besteira, larga isso aí, vamos recomeçar. Eu não vou largar o que Deus te deu, porque se você for infiel no pouco, Deus não tem como te dar mais. Defenda, ainda que seja pouco, defenda o que sobrou. Defenda o campo de lentilha. O campo pode parecer pequeno, mas o pequeno é o laboratório do novo nível de unção que Deus ainda vai derramar. Como é que você pode querer uma empresa que fatura milhões, se você está abrindo mão de uma que fatura ainda centenas de reais? Como é que você quer ser alguém que vai governar multidões, se você não consegue governar a sua casa, se você não consegue governar os seus filhos? Como é que você quer preparar para conquistar cidades, se você não consegue governar o teu dia, o teu corpo, a tua geladeira, o que você come, o que você bebe, o que você assiste? O padrão de Deus é: se você for fiel no pouco, eu te coloco no muito. O Golias não cai se você não proteger o rebanho. Davi protegeu as ovelhas antes de vencer Golias. Eliseu, ele arava o campo antes de pegar o manto de Elias. O Samar, ele defendeu um campo de lentilha antes de se tornar um dos valentes de Davi. Eu quero dizer, eu não sei de verdade o que você está enfrentando, mas o Espírito grita na minha alma. Eu sinto uma voz falando e falando e falando: defenda o que é pequeno, que eu vou revelar algo grande. Há uma pressão para você sair daí, mas não despreze o pouco. Proteja o que Deus te deu até o último grão, porque vai valer a pena. Porque essa terra que você está, que o diabo está babando, ela vai virar um altar. Aleluia. Essa casa vai virar um altar. Esse lugar que hoje é um inferno vai virar um altar. Esse período da tua vida que hoje parece ser o pior período vai virar um altar. E altar é lugar que o fogo desce. Altar é lugar que o sacrifício sobe. Altar é lugar de resposta. Altar é lugar de avivamento. Altar é lugar de recomeço. Altar é lugar de honra. Para de fugir, fique aí. Deus não precisa de palco, Deus precisa de postura. Postura. Mesmo doente, mantenha a sua postura. Mantenha a sua postura. Perdeu dinheiro, mas mantenha a postura. A sua postura é a chave do seu milagre. O lugar que você sofre tem que ser um lugar de postura. Quando Moisés estava no deserto e Deus aparece para ele, não é de qualquer jeito não. Êxodo 3:5. Moisés está ali com as ovelhas, a sarça pega fogo. O que Deus fala para Moisés? Tire o quê? Tire a sandália do pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Que terra santa? As ovelhas já fizeram cocô aqui, já pastaram aqui. É terra santa porque a presença de Deus está aqui. E você não chega à presença de Deus de qualquer jeito. Tira a sandália. Sabe o que significa? Não é porque você está com medo que você vai viver esculhambado. Não é porque você está com medo que você vai viver como um mendigo. Não é porque você está sendo humilhado descaradamente que você vai viver como um qualquer. Penteie o cabelo, faça sua unha, passa perfume, escova o dente. Você vai enfrentar gente ruim. Você vai enfrentar gente ruim. Mas até para enfrentar gente ruim, você se arruma. Você se arruma. Você sabe que vai ouvir desaforo, mas ouve o desaforo com postura.
Você sabe que tem com algumas pessoas que não dá nem para falar, porque não dá para falar com gente ignorante. Mas até para enfrentar esse tipo de gente, vai com banho tomado, vai perfumado, porque a postura vai trazer o milagre. Se você se abaixar nessa fase da tua vida, você não vai aguentar, você vai sair daí com o rabinho entre as pernas. E Jeová manda dizer: o diabo te vê, mas eu também te vejo. Aleluia, aleluia. Você acha que é só o inimigo que olha para você? Você acha que é só os demônios que reparam em você? Eu também coloquei anjos à tua dianteira, à tua retaguarda, à tua esquerda e à tua direita. Você sabe que é só o mal que te vigia? Eu também olho você e tenho maná para todos os dias da tua vida. Aleluia. Postura, lírio. Postura. Tira a sandália dos pés. Há uma presença descendo no campo. Essa semana vai ter uma unção descendo no teu escritório. Você vai chegar para trabalhar, vai ter uma unção descendo naquele escritório. Existe uma corrente diabólica em volta, mas vai ter uma unção descendo no teu escritório. Vai ter uma unção descendo no teu quarto. A tua casa vai virar um altar. Deus não vai te tirar do campo, Ele vai se manifestar no campo. Você pode estar no campo da rejeição, no campo da perda, da dívida, mas em todos os campos, levanta a mão, Deus vai te dar vitória, 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 vitória. Começa a dizer: eu recebo, eu recebo. Postura. Hoje Deus vai devolver para você postura. Deus vai te devolver para você voz. Lei é queixo. Você vai falar, tua voz não vai ser roubada. Não importa o campo, importa quem está comigo. Deus está comigo no campo da dor. Deus está comigo no campo da espera. Deus está comigo no campo da rejeição. Deus está comigo no campo do abandono. Deus está comigo no campo da falta de entendimento. Deus está comigo no campo do aperto. Deus está comigo quando eu choro à noite. Deus está comigo quando eu não tenho força para seguir adiante. Deus está comigo quando o meu corpo parece que vai travar. Deus está comigo quando eu tenho dor de barriga. Deus está comigo quando o dinheiro não dá. Deus está comigo quando eu vou pedir ajuda para alguém e só tem porta na cara. Deus está comigo. E eu vou dizer uma coisa: eu não vou perder a minha postura. O Espírito Santo está descendo sobre você agora. Ele vai endireitar você. Você vai voltar desse culto hoje para tua casa e vão dizer: o que é que você fez? Você foi num spa? O que você fez? Você fez cirurgia? O que é que você fez? Você está drogado? E você vai dizer: não. O Espírito Santo só devolveu a minha postura. A postura que o cansaço roubou, hoje o Espírito Santo está devolvendo. A postura que o medo roubou, hoje o Espírito Santo está devolvendo. Postura. Você vai sentar no sofá direito. Eu não sei se você já sentou numa mesa e pessoas se levantaram porque você sentou. Você vai comer até acabar a comida no prato. Nem que o estômago esteja amarrado. Você vai comer, nem que você tenha que vomitar no banheiro depois, mas você vai comer com postura. Você não vai ficar mostrando para alguém que você está com falta de apetite. Você não vai ficar mostrando indisposição. 2 Samuel 23. Põe o versículo final. Leia comigo depois de Filisteus ali. Depois de Filisteus. 1, 2, 3. De novo. Presta atenção. A vitória não começou quando os filisteus morreram. A vitória começou quando Samá decidiu ficar. Se você decidir ficar, pode ter certeza, você já tem a vitória. Você já tem a vitória. Porque a vitória não é o resultado, a vitória é a decisão. A vitória não é o troféu que você levanta. A vitória é o chão que você recusa não largar. Não larguei. Ai, como é bom quando a gente não larga. Vale a pena, meu irmão. Vou te falar uma coisa. Vale a pena ficar. Vale a pena. Não é fácil, não. Não é fácil. Você sabe que não é. Só quem já ficou quando todo mundo foi embora sabe o que é que a gente sente. Você sabe.
É horrível. É horrível. É horrível porque a gente não é espiritual. A gente tem alma. Há um desespero enorme. A gente quer seguir todo mundo. A gente quer se proteger no meio de todo mundo. Mas não para. Não para de semear. Porque se você semear confiança, você vai colher vitória. Continua. Esse campo que hoje você fala: meu Deus, que azar, Senhor, eu queria tanto tempo de paz. Bobo, esse lugar aí é um campo de glória. Você vai contar histórias. A vitória não é só sobre você. Porque quando Samar vence sozinho, não é só ele que ganha. Até aqueles que fugiram ganham também. Essa vitória, ela vai ser travada numa persistência sua solitária. Mas quando você ganhar, todo mundo vai ganhar. Salmo 126:5, e aqui encerro. Leia comigo. 1, 2, 3. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Sabe o que está dizendo? Seu choro vai virar música. Seu choro vai virar música. Seus dias horríveis vão virar música. A poeira do campo vai virar um incenso de adoração. Você não vai morrer nesse campo. Você vai florescer nesse campo. Você não vai fugir nesse campo. Você vai construir sua família nesse campo. Você não vai ser envergonhado nesse campo. Levanta a mão, você vai ser honrado nesse campo. Tem gente que não vai saber, não vai ter onde enfiar a cara com o que Deus vai fazer. Tem gente que vai dizer: eu vou ter que refazer tudo que eu falei, porque tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu ao contrário. Por quê? Porque você ficou na presença. Você não abriu mão na presença. O chão que você defende vai virar sagrado. Levanta a mão. A Bíblia diz que Samar ficou no campo. Ele não ficou na borda, ele não ficou no esconderijo, ele ficou no meio do campo. Porque quem fica no meio da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, levanta a mão. O centro da vontade de Deus é o lugar mais perigoso, mas também é o lugar mais poderoso. No centro da vontade de Deus você é alvo. No centro da vontade de Deus todo mundo quer bater. No centro da vontade de Deus todo mundo fica irritado. Mas não tem lugar que mais desce poder do que no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que o batismo com o Espírito Santo vem. É no centro da vontade de Deus que o fogo desce. É no centro da vontade de Deus que a língua estranha vem. É no centro da vontade de Deus que a minha força desce. É no centro da vontade de Deus que as minhas feridas são curadas. É no centro da vontade de Deus que me caluniam. É no centro da vontade de Deus que me xingam. Mas é no centro da vontade de Deus que o inferno é envergonhado e o poder desce. Abaixa suas mãos. Agora imagine a cena. Eu não sei o que Deus fez, mas Samar no meio do campo, no meio, não é no canto, no meio. Repito, o centro da vontade de Deus é o lugar mais perigoso, mas também é o lugar mais poderoso. Você nunca vai apanhar tanto por estar no centro da vontade de Deus, mas você nunca vai ter tanto poder por estar no centro da vontade de Deus. Por isso que frouxo, bunda mole não consegue. Que quer ficar na ponta, porque na ponta é fácil para fugir, no meio dá trabalho. Fica no meio. A Bíblia diz que não foi com espada, não foi com força, diz que a vitória foi do Senhor. O Senhor lhe dará uma grande vitória. Eu encerro dizendo que hoje é um dia que o Espírito de Deus te trouxe para esse culto, para dizer: defenda a sua colheita. Volte a trabalhar no campo que Deus te deu. Deus, eu vou ficar até o fim. Eu estou dizendo aqui para Deus, se você disse que quiser. Diego está dizendo para o Senhor: eu, Senhor, vou ficar até o fim. Vai lamber sabão, filisteu. Vai lavar uma louça, bicho podre. Eu não saio do campo que Deus me plantou. Se você sente que o inimigo tem cercado a sua fé, a sua mente, levanta suas mãos agora e declare comigo: eu defendo a minha colheita. Eu defendo a minha fé. Eu defendo o meu propósito. E Deus me dará uma grande vitória. Repita comigo, gritando: eu declaro
O inimigo não vai roubar mais nada. A colheita que Deus me deu, ela está segura. E a semente que eu plantei vai germinar. O Senhor me dará uma grande vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Levante-se, coloque-se em pé. Feche os seus olhos. O centro da vontade de Deus. Olha, querido, se você dedicar ao Senhor, Ele te fortalece. Quando eu escrevi o Deixe Ir, Não Insista, eu escrevi no ano de 2018 e publiquei em 2019. Eu escrevi porque Deus me fez entender que pessoas importantes vão e vêm. Essa é a vida. E não é porque elas são ruins, não é porque elas são más, é porque eu nunca deveria me apegar demais a alguém. Eu nunca deveria entregar meu coração a alguém que pode acordar e mudar de ideia. O único que não muda de ideia, que vela pela sua palavra, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é o Senhor. Então, o problema é que nessa batalha que você está só. Isso está acabando com você. Não é nem que você está perdendo a guerra. Você só está conseguindo, não está conseguindo lidar com esse negócio de estar sozinho, de estar abandonado. Está matando você mais do que o diabo. Está afetando muito você. Sua mente, seu coração, sua esperança. Porque você fala, puxa vida, no momento que eu mais precisava, ficou ninguém. E Deus está dizendo, quando foi que isso é um problema? Dedique seu coração a mim e eu te fortalecerei. E esses que foram embora, fica tranquilo, eles vão ser abençoados pela sua persistência. Eles foram embora porque eles não têm a ousadia que você tem. Eles foram embora porque eles não sabem o valor que tem esse campo. Mas você sabe, então fica. Olha para mim, porque você não está só. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. Fecha os teus olhos agora. Eu vou orar para Deus te renovar. Eu vou orar para Deus te fortalecer. Eu vou orar para que o Espírito Santo te dê força, 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 força. Você vai ser fiel no campo da lentilha. Você vai ser fiel. Você lutou sozinho e você não lutou em vão. Deus está aí. Você vai ter uma vitória. Fecha os olhos. Espírito Santo, eu te invoco aqui. Espírito Santo, eu chamo a tua presença aqui. Espírito Santo, eu invoco o teu vento, o teu poder. Samar ficou e esse povo vai ficar também. Vai ficar porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós agora estamos olhando para Ti, não olhando para quem foi embora. Estamos olhando para Ti. E não importa se eu estou lutando sozinho, não importa se ninguém me compreende, não importa se me chamam de doido, não importa, estou nem aí. O Senhor sabe quem eu sou. E eu não vou abrir mão daquilo que é promessa. Eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Fortaleça o teu povo aqui, Senhor. Fortaleça, força, 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 força. Vai soltando o teu espírito, força. Vai soltando tua alma, força, força, força. Não é no canto do campo, não é no esconderijo no campo, é no meio do campo, é no meio do campo, no centro do campo. É o lugar que o diabo fica com raiva, mas é o lugar que o poder vem. É o lugar que o inimigo diz, ousado, ousado você vai ver, eu vou te arrebentar. E você diz, pode vir, porque é aqui também que o poder vem. É aqui que o dunamis vem. É aqui que a fé explode. É aqui que a adoração pega fogo. É no meio do campo que o altar fumega. É no meio do campo que o céu se abre. É no meio do campo que a glória vem. É no meio do campo que a glória surge. Receba força nesta manhã. Receba força nesta manhã. Hoje é mais um dia de permanecer firme, mais um dia de renovar a bateria, mais um dia de declarar, eu sei que vai valer a pena. Você não vai ficar cansado não, porque Deus está renovando você agora, renovando, 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 da ponta do dedo do pé até a ponta do dedo da mão, da cabeça, pelas pernas, braços, pulmão, coração, estômago. Deus está te dando um novo fôlego, até a voz vai sair mais forte, olhos de fogo, você vai ver o sobrenatural. Tua casa vai virar um altar, tua empresa vai virar um altar, teu carro vai virar um altar. Você vai ser uma máquina de avivamento. Entrou no lugar, o poder vem. Você vai ser uma locomotiva de glória. Taraba, cantaraba,
Libera o Espírito para que o fogo venha, Samar. Vai, Samar, fica os pés na glória. Vença o desânimo, vença o medo. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Você é um Samar. Vai dizendo: eu não saio, eu não saio, eu estou na luta. E problema de quem foi embora, problema de quem fugir, vai valer a pena. Vai recebendo poder, vai recebendo poder. Eu estou recebendo poder. Oh, eu sinto meu corpo vivo de novo. Oh, eu sinto minha alma voando. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Onde é que o diabo está te atacando? Fala para Deus, você vai ficar. Vou ficar. Onde é? Repreenda esse pensamento de fugir. Repreenda. Repreenda agora. Manda embora essa ideia idiota do diabo. Vai embora, vai embora. Não, não vai embora coisa nenhuma. Deus acabou de dizer para você que cada vez mais ataque, mais importante é você ficar. Fica. Isso aí não é fúria do diabo, isso é desespero do diabo. O diabo está desesperado. Porque a Bíblia diz que Deus não deu uma vitória, Deus deu uma grande vitória. Não foi vitória, foi grande vitória. Sabe o que é grande vitória? Vai ecoar pelos 4 cantos. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Vitória é uma coisa, grande vitória é outra. Todo mundo vai saber. Tua família lá da Bahia vai saber. Tua família lá da Europa vai saber. Todo mundo vai. Levanta a mão e diga: todo mundo vai saber. Eu profetizo isso. Levanta a mão. Pés fortes, pés fincados no campo. Ainda nesse ano, Deus te dará uma grande vitória. Ainda esse ano, Deus vai mostrar que todos acharam que você era um coitado porque estava sozinho. Tolos, eu nunca estive melhor. Porque quando todo mundo fugiu, eu fechei com o Espírito Santo. Deus te dará uma grande vitória. Diga: eu recebo. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.